Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Gateway Soluções e hoje quem está de convidado, nosso amigo aqui Marcos Aragão, CEO da empresa HelpNet. Ele vai falar tudo sobre inovação, coisas que vão vir em 2025, já esteve aqui nos bastidores. Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho como foi a sua trajetória do início da HelpNet. Boa noite a todos, boa noite meu amigo Igor, prazer estar aqui e agradecer essa oportunidade. E para quem não sabe, a Gateway e a HelpNet já tem uma história já de uma década. Nós em 29 de julho tivemos o nosso primeiro contato comercial e firmamos uma parceria de solidez a partir de 2016, onde desde lá nós temos servidor na nuvem aqui na Gateway. Já pensando, para quem tá nos vendo aqui no Instagram, vai para o YouTube, tá? Certo. O YouTube Gateway Soluções TI, para quem não está inscrito pode se inscrever. Sempre pensando na inovação e nem estava lembrado, já uma década, né? 10 anos que ele já se preocupa a HelpNet em quem dá soluções em nuvem, né? E segurança também, porque assim, nenhum produto está pronto, né? Nada que esteja bom que não possa ser melhorado, né? Claro. Então, juntamente a gente fechou parcerias, a gente vem sempre evoluindo. A cada ano nós lançamos um produto novo no mercado. A HelpNet sempre tem um produto novo a cada janeiro para lançar no mercado. Isso é bom. Sim. Nós temos um novo produto e já me comprometo aqui, vim aqui para janeiro lançar um novo produto aqui junto com a Gateway. Rapaz, tu tinha que ver isso aqui há mais tempo. Os produtos que já vêm agora em 2024 era para ter lançado. Mas todo ano tem. Tá os clientes tudo querendo saber aí de inovação, de fechar novas parcerias e novidades. Novidade, não vai deixar de ter novidade não. Até porque é o seguinte, houve muitas mudanças nessa nossa parceria. A HelpNet fez um processo de evolução. Os parceiros, principalmente a Gateway, anteriormente, lá no passado, nós tínhamos assistência técnica. Foi quando eu decidi transferir a assistência técnica para a Gateway. Deixei na responsabilidade da Gateway trabalhar para os meus clientes. Perfeito. Mostrei o padrão que eu trabalhava, a Gateway tem um padrão ainda melhorado. O que foi que eu fiz? Hoje a Gateway atende assistência técnica a todos os meus clientes da região norte. Então eu não preciso me preocupar. Já tem um padrão, um cliente precisa, manda para cá, já devolve no padrão que nós precisamos, é só conectar e em 5 minutos o sistema está no ar de novo. Esse que é importante, a gente ter esse link, ter essa coisa. Hoje a gente está preocupado com o restante dos clientes que ainda não migraram para a nuvem. Porque você imagina, 2016 nós começamos. Para quem quer saber mais um pouco do que falar nuvem, às vezes algumas pessoas ainda não têm muito conhecimento, tá, Marcos? Então o que eles ficam imaginando como é que seria isso? Mas imagina o sistema do Marcos hoje integrado e você poder acessar em qualquer local do mundo de forma segura, como você mencionou aqui, e não se preocupar em ter um equipamento ali parado ou até vir um risco a perder o seu backup. Que é uma coisa que a gente vai já falar, porque esse ponto, esse gancho do backup é uma coisa que eu vou já te chamar aqui a tua atenção para tu poder entender melhor. Mas, primeiramente, eu queria que tu contasse como foi que surgiu o HelpNet, como foi que iniciou essa trajetória de uma empresa de software house desenvolver soluções em software para os clientes. Bem, começou assim. No passado, há quase 30 anos atrás, era pessoa física. Na verdade, eu, Marco, trabalhava com redes. Rede Novell, Lantastic da Microsoft, é uma época muito antiga. Então, o nome HelpNet ele surgiu, o Help de socorro, o Net de rede. Então, precisava, ligava, eu naquela época era pessoa física, o meu escritório era uma pasta, uma maleta e um celular. Ainda na época que se pagava para enviar, se pagava para receber, se pagava para tudo, mas se trabalhava com tecnologia, tinha que estar acessível. Então começou assim a HelpNet. Passados-se os anos, eu na verdade me profissionalizei em Fortaleza. O meu foco era a parte de hardware, não era software. Eu migrei depois para o software. Mas isso aí eu não sabia. Isso é novidade para mim, tá? Não, era hardware. A questão era hardware, era programar um Z80, um processador, era trabalhar dentro da coisa propriamente dita, do físico. Fui muito dentro do Padetec,
para poder ver a questão da tecnologia propriamente dita. Aquilo era que era o encanto da coisa, aquilo que se fazia acontecer. Então, depois disso, o mercado ele é muito dinâmico. Dinâmico, isso. Então é assim, como eu digo, não tem um produto pronto, né? E o que é que tá bom? Tá bom, então vamos melhorar. A gente tem que melhorar. É a necessidade de melhorar. Nem sempre precisa você estar me pedindo algo novo. Eu tenho que pensar que o meu produto tem que ser melhorado para me apresentar uma tendência. Porque existem as tendências que surgem, aquelas que você cria, que você dita o mercado. Porque existe aquela questão quando você participa do bolo e quando você também pode pegar e criar a situação para colocar no bolo. Então a gente tem que pensar sempre nisso. Então o mercado veio andando, eu fui andando junto. Morava em Fortaleza, voltei para Sobral, 25 de novembro de 2000. Partindo daí, aí eu continuei atendendo Fortaleza e comecei a migrar aqui, criar clientes em Sobral. E as regiões eu fui visitando devagarzinho, vendo qual era a necessidade, vendo quem estava precisando que não sabia, porque ele achou que não existia. Eu escutei muito assim, isso aqui não é para minha cidade, não. Ele não acreditava na cidade dele. E eu dizia assim, olha, se você não acreditar, como as outras pessoas podem acreditar? Mas eu acredito em você. Vamos colocar um sistema aqui. Vamos mudar isso aqui. Como eu sempre falo, tipo assim, Gateway Soluções é um detalhe que inclusive eu vou fazer ainda um podcast falando sobre evolução, né? Para quem não conhece, para quem não sabe, Igor começou com tecnologia em dezembro de 1999. Então, de 99 para cá, tem uma evolução interessante a ser dita. Para você hoje sentar aqui, você bota 2 horas de podcast e você vai fazer a evolução. Como você mesmo estava falando, que era novidade, que é novidade para mim com relação a hardware. Antigamente você fazia uma configuração de um computador, uma montagem de um computador, não era fácil como hoje, né? Hoje tem toda uma facilidade em você poder montar uma estrutura de um computador, tudo plug and play. Funcionou ali aquela questão. E essa evolução, como assim, casou muito bem, como a gente mencionou aqui, a gente está com uma década já de parceria, HelpNet e Gateway. A Gateway teve essa evolução também, começando com assistência, com hardware, hoje com nuvem, hoje com serviços de banco de dados, manutenção em banco de dados, que tem dado um boom, né? Em 2020, na pandemia, esse tema é sensacional, porque em 2020, quem já estava preparado para poder dar soluções para os seus clientes de forma rápida, segura, com uma VPN, a Gateway já estava preparada. Então, assim, teve essa alavancada e onde a galera do software, da software house, como você já teve essa visão, em se preocupar em oferecer a nuvem para o cliente, para o seu cliente, para inclusive você poder vender mais. É um detalhe a ser dito, né? E você não se preocupar. E não ter um investimento ali de montar um data center, aquela questão toda. Rapaz, é melhor a gente terceirizar isso em uma equipe que já entende, que no caso é a Gateway e hoje tem oferecendo. Um toque excelente esse da pandemia, porque você imagina, em 2016 nós começamos a colocar o sistema na nuvem, ter os bancos na nuvem. Quando chegou 2020, pandemia, fecha tudo. Alguns segmentos que não deveriam estar fechados, esses aí eu tenho clientes que expandiram. Um segmento de calçados, que tinha que estar fechado, mas ele estava acessando o servidor dele na nuvem, ele estava trabalhando no home office. Fazer um e-commerce aí, uma venda. Funcionou, ele cresceu, ele alavancou. Em 2020, ele tinha 8 lojas. Hoje são 14. Estudou integração de soluções e estrutura. Estrutura, isso. Tem que ter estrutura. Lá no passado, sempre eu vim pensando, você tem que olhar o mercado, você tem que participar do mercado, mas não é participar do que só existe. Também é criar soluções para os problemas que às vezes não está tão à vista, mas eles existem. E é uma coisa super interessante que você falou e que pouquíssimos empresários ainda se preocupam. Porque quando em 2020, quando em 2020 que deu problema lá da pandemia e a maioria dos empresários não se preocuparam em ter uma infraestrutura pronta para poder
atender depois da pandemia, porque ninguém poderia trabalhar mais em casa. Esses deram um boom, hoje estão rindo por tempo, né? Porém, ainda hoje, muita empresa ainda não está pensando nesse... pode acontecer outra pandemia, por que não? Pode acontecer algum outro problema de estrutura que tenha que parar e você não consiga mais vender. Então, assim, você realmente está preparado para isso? Hoje, Gate Soluções tem inúmeras formas de soluções para dar para os empresários. Nós, na Helpnet, nós temos um levantamento em percentual de quanto ainda falta dos nossos clientes migrarem para essa nova estrutura. Interessante. Isso, nós temos isso. É um Perfeito. desafio para 2025 a gente conseguir levar esse restante para lá. Por quê? Você pensa assim, em 2019 você comprou um servidor para você, só que você ficou 2 anos fechado. Perfeito, meu servidor está novo, quase não está usado. Bem, nós temos que lembrar, uma vez fabricado, ele já começou a se depreciar. Exato. Ele já começou o desgaste dele. Para alguns que acho que não sabem, um equipamento desligado ele desgasta mais rápido que um ligado. A tendência de dar defeito é bem maior. Então hoje a estrutura de quem não usou ela é velha. Ela pode estar oxidada. E fora a garantia. Que não existe. Que não vai ter mais. Uma garantia de 3 anos você comprou em 2019, 2022 ela não tem, nós estamos em 2024. Então o custo é muito grande. O custo de manter um servidor, de manter uma estrutura hoje. Hoje eu tenho assim, uma satisfação muito grande de ver o meu cliente estar numa feira em São Paulo e consultar o estoque para olhar se dá para comprar. E ele entrar na nossa ferramenta de formação de preço e o fornecedor disse assim, olha, vou te fazer o mesmo preço da outra vez. Ele checa lá, não, não é não. Ah, mas vamos fazer aqui um combo. Aí ele vai, consulta aqui, olha, conversa com o vendedor, diz, não, e não é isso não. Tem uma coisa diferente aqui. E esse imposto aqui? O sistema está aí para não mentir, né? Exato. Os dados estão lá, ele alimenta, ele tem uma ferramenta para resolver, para dar a solução para ele e ele tem a tomada de decisão dentro da empresa ali, que aquilo é muito importante. O cliente que vai fazer uma compra aqui, ele vai fazer uma compra pensando ali 4, 5 meses à frente. Ele já tem a programação dele, ele tem como resolver com isso na mão. Como é que é possível? Estando na nuvem. Estando dentro de uma estrutura que não seja a estrutura dele. Porque hoje o bom negócio é que ele pode ser replicado. Eu tenho a minha estrutura hoje na nuvem, então a minha empresa pode ser replicada, eu posso acessar de onde tiver. Eu posso ter um colaborador que ele é importante no setor de compras, mas que ele às vezes não precisa estar dentro da empresa. Ele pode trabalhar de casa, ele pode comprar. O custo que você vai diminuir e ter um funcionário não consumindo energia lá do ponto. E até, assim, o que aconteceu em 2020 para cá é super interessante, isso era uma coisa que eu queria frisar aqui, de casos que aconteceram, certo? De clientes nossos que tinham uma estrutura física gigantesca, que quando veio a pandemia mudou completamente. Eu vou contar aqui a história, que é uma história de um cliente que fica no Maranhão. Ele tinha uma estrutura para mais ou menos uns 250 funcionários, num ponto enorme, com ar-condicionado, energia gastando muito. E nós montamos uma estrutura para ele no data center nosso. A gente pegou o sistema dele lá, transformou para a nuvem. E ele pegou, mandou todo mundo para trabalhar home office. Beleza, todo mundo estava fazendo isso, né? Para quem estava se preocupando em poder trabalhar, continuar trabalhando por conta da pandemia. E o que foi que ele viu? Ele viu que não tinha necessidade de ter um ponto enorme. Não. Ele viu a necessidade de ter um sistema de gestão que controle todos os seus colaboradores que trabalhem em home office. Ele aumentou um custo, pagou a mais um valor para aquele funcionário, para ele poder trabalhar, usar o consumo da energia dele, que é uma coisinha pouca, e aquele valor que ele tinha hoje pagando só de energia, ele pagava a conta de energia dele, ele fazendo demonstração lá, foi 7 mil reais que ele pagava a energia. Então, de um dia para outro, ele não teve mais esse custo. A Helpnet hoje tem 10% do custo. 10% do custo que nós tínhamos antes. Mudou muito, assim, super interessante. A gente poderia fazer um podcast, conversar aqui só sobre pandemia, porque você não ia parar mais de forma alguma. E conversa aqui assim, eu tenho inúmeros relatos aqui de empresas que depois de pandemia, não, acabou-se, meu negócio agora é aqui, assim, vou ter meus funcionários trabalhando em casa ou vou alugar um cowork.
Muita empresa foi para coworking, muito bem, não gostei do ambiente, muda de coworking, e assim até a pessoa se adequar da melhor forma. Assim, é super interessante a gente falar sobre isso com relação à questão da solução, da tecnologia que eu vou proporcionar para o teu sistema que hoje dá soluções com relação a problemas. Eu queria falar aqui, que no começo eu falei assim, olha, dá uma segurada aí na questão do backup, não foi? Então assim, eu vou falar o que é, por que eu estou querendo dizer isso, eu vou falar para o pessoal que compra o sistema, que tem, olha, eu vou contratar uma empresa de sistema, aí contrata o Marcos, HelpNet, para contratar o sistema, e aí o sistema tem lá na cláusula dizendo que o backup é por conta do cliente, responsabilidade do cliente. Pouquíssimas pessoas sabem disso, por isso que assim, esse podcast está sendo sensacional para estar divulgando as informações para as pessoas, que é um grande problema que eu tenho se deparado com outros parceiros em vir aqui falar comigo, Igor, meu cliente perdeu o backup, e eles estão querendo botar a culpa na minha empresa, na Software House. Não é assim. A empresa tem na cláusula lá bonitinho que o backup é por conta de vocês. Então, para isso, que é interessante, é como você falou, você tem o híbrido, né? Você tem os seus clientes que têm o sistema local, a dependência do backup é dele, mas quando vai para a nuvem, não. Aí o backup já tem as replicações, tudo como é que é para ser. E um agravante. Um cliente vai e investe R$12.000 em um servidor. Pequeno poste, pode usar para 10 computadores. E aí, o que acontece? Ele é responsável pela segurança desses dados. Tudo bem. Ele tem condição de investir R$24.000 para ter um servidor de redundância? Se esse aqui queimar, esse aqui assumir, falo isso porque em muitos casos que já aconteceu, ele fez o backup ontem, 19 horas, encerrou a empresa, encerraram os caixas, começou às 18, às 19 o backup estava feito. Começaram a trabalhar no dia seguinte, quando foi 1 da tarde, queimou o HD do servidor. Liga para a gente, aí o que faz? Tem backup? Tem. Vamos ver o backup? O backup é de ontem. E esse meio tempo aqui, abriu às 8 até às 13, às 5 horas de trabalho, elas estão perdidas. Olha o prejuízo desse time, que assim, é uma coisa que eu converso muito com os clientes e falo, você já conseguiu calcular qual é o tempo, qual o prejuízo que você tem em passar um dia sem poder trabalhar? Ou então, em você perder meio dia de trabalho por falta de estrutura, de tecnologia? Porque, como eu estou falando aqui, a empresa Software House, como a sua empresa, como você, a preocupação que você tem é de fazer o desenvolvimento para dar aquela solução para com que o cliente consiga gerar lucro. Você imagina 2016, estávamos na nuvem. Tentei popularizar, tentei diminuir o máximo os custos para trazer todos para essa realidade. Ainda não foi possível que isso tudo acontecesse. Ainda é uma meta ainda que em 2025, até quem estiver vendo esse podcast possa pegar e ver que é importante. Infelizmente, é uma coisa interessante. Infelizmente, muitos clientes só vêm ou então só irão resolver o problema depois que acontece um problema. Vem muito. O pessoal me liga para mim, eu estou com um problema e poderia, há um tempo atrás, ter resolvido isso simplesmente por ter ido para a nuvem, que é uma solução. Ou então procurar uma solução de backup eficiente. E aí assim, não tenho tal. Como já aconteceu aqui, recentemente tivemos um parceiro, um cliente, que esse cliente já foi ofertado um serviço em nuvem, um serviço em Firewall. Esse cliente, esse é quentinho, tá? Recentemente tivemos um cliente que foi invadido por um ransomware. Para quem não conhece, quem está no mundo da tecnologia sabe o que é. Sequestro de dados. Sequestro de dados. Ransomware é sequestro de dados. E isso é uma coisa comum acontecer. O pessoal fala, Igor, isso é só dá para a banda dos Estados Unidos. Pelo contrário, o Brasil é um dos maiores índices de ataque de sequestro de dados, é no Brasil. E o que eles fazem? Eles pegam lá o teu banco de dados do sistema, criptografa e manda um e-mail pedindo um resgate. Se você não paga aquele resgate, você vai perder as informações. E só detalhe, pessoal, ataque de ransomware só tem uma solução, backup.
Só essa solução que temos hoje, não tem mais nada com que você possa se preocupar. Logicamente, você tem que ter a sua segurança adequada em ter um firewall de borda na sua empresa, separar a rede corporativa da rede de visitante, que hoje lá na HelpNet já tem, né? Já tem. O cliente, DMZ, opa, pode conectar à vontade aí que você não vai estar na mesma rede. Imagina um cliente estar podendo acessar na tua internet, Wi-Fi, e está podendo acessar as informações que você trabalha no banco, transações bancárias. Falando em segurança, eu já divulguei isso para muitos clientes, mas aí é válido divulgar novamente. Tem uma parceria fechada com a Get, onde todos os nossos clientes que estão na carteira HelpNet têm o direito de fazer uma análise de rede. A Get vai entrar em contato, você agenda com a gente, entra em contato, é feito gratuitamente para o cliente, porque a HelpNet está custeando isso gratuitamente para os seus clientes, uma análise dentro da sua rede, para saber se está seguro, para saber como está, se está realmente adequada. Muitas vezes diz assim, o sistema está lento. A pergunta é lá no suporte, somente esse terminal então não é um problema no sistema, né? Nós temos um problema de infraestrutura, né? Então nós temos um parceiro para poder fazer isso. Olha aí, qual parceiro aqui é do bom mesmo, viu? Para quem não sabe o que ele está falando, hoje a HelpNet ela paga para a Get Soluções uma solução que é fazer uma análise gratuitamente. Gratuitamente ele vai dar para o cliente dele. Para que isso? Porque ele tem certeza que o sistema dele está funcionando perfeitamente. E na maioria das vezes o problema é a infraestrutura. O problema é o roteador que não é adequado, o problema é a rede que não está funcionando, que está caindo. Então, para não ter essa dúvida e você ter o seu cliente ali satisfeito, hoje a HelpNet ela paga essa solução para dar para os clientes da HelpNet. O que a HelpNet ganha com isso? O menor número de chamados com lentidão, com problemas de acesso. Porque uma vez corrigido a fonte lá do problema, ninguém vai fazer um chamado dizendo, está lento o meu sistema. Isso é importante, porque, como a gente sempre diz, né, vamos procurar melhorar, né? Então, o tempo todo a gente está melhorando, procurando melhorar. Inclusive, é uma parte do tema que é exatamente uma parte que eu, inclusive, ia falar, que é desafio da tecnologia. O que é que tu vê de desafio da tecnologia? Tu já falou que tem novidade em 2025. O que é que tu acha que, agora estamos na metade do ano, o que é que tu tem, assim, qual é o teu desafio do dia a dia? Porque eu sei que quem trabalha com software é extremamente cansativo, porque existem as atualizações de questão de MFE, software, enfim, tem toda essa... Fala um pouquinho para o pessoal entender mais sobre isso. Porque assim, só para não completar, gente, o software não é só você comprar lá e vai funcionar, não. Existe toda uma estrutura por trás, que o Marcos vai falar aqui, que é ter as atualizações, que é a tributação, a questão toda. Tu vai falar bem lá sobre isso aí, eu não entendo muito bem, não. Esse é o ponto crucial. Atualizações, porque a dinâmica ela é muito rápida. As modificações, a Secretaria da Fazenda, tem reforma tributária, tem mudança de imposto, tem retributação, tudo isso ela está vindo ao mesmo tempo. Agora ela diz assim, mas isso é para empresas grandes, não para todas. Toda e qualquer empresa ela tem que estar antenada no que está acontecendo. Um erro de um CFOP, de uma operação, de uma nota fiscal eletrônica emitida errada, causa uma multa. Não tem como você se defender porque você errou. Hoje nós temos um suporte qualificado a tirar dúvidas a nível de emissão, a nível de suporte no FE, a nível de sistema. Não isentando que a responsabilidade fiscal das informações é contador e contribuinte. Mas quando o nosso sistema diz assim, não é permitida essa operação, isso é válido, está dentro da atualização, está dentro da legislação. O que acontece? Nós temos uma nota técnica que vai ficar valendo agora a partir de 1º de setembro. Ela já está pronta desde o dia 31 de julho, já está sendo atualizada nos clientes. Por quê? Nós mantemos 100% atualizado, que é para dar uma maior segurança no cliente. O que acontece? Hoje o empresário, aquele contribuinte que é nosso cliente, que é seu cliente, ele não pode mais dizer assim, o contador resolve. Ele tem que dizer assim, nós vamos resolver, nós vamos aprender. Nós, empresa, software house, contador. Hoje temos que estar trabalhando todo mundo junto.
Hoje todo mundo tem que estar no mesmo pensamento, procurando a informação. Quando eu publico num grupo que tem uma mudança, antigamente era raro um empresário que fazia uma ligação. Hoje não, hoje a gente já tem uma adesão bem maior. Esse empresário aí é aquele que está na ponta do sucesso. Esse aí é aquele que não espera que aconteceu, eu errei. Não, deixa eu fazer primeiro aqui. É como você falou mesmo agora, você tem que procurar o culpado. Ah, não, a culpa é do contador. Tudo é culpa do contador. Quem faz a inserção de dados, informação, é a empresa, é o colaborador. Essa pessoa tem que estar atualizada, tem que estar unido com a empresa de software house. Hoje, Igor, eu vejo assim, eu tive uma reunião agora recente com um grupo de empresários e diz assim, estamos precisando de funcionários. E eu ouvi uma publicação, agora que tem desemprego. Tem desemprego, sim, para quem não está preparado. Porque tem vaga. Eu tenho muitos clientes precisando de funcionários qualificados. O pessoal quer emprego, não quer... E tem que estar qualificado. Qualificado é assim, eu estou qualificado hoje, mas amanhã eu tenho que estudar e ver o que está acontecendo de novo. Constante, a atualização. A atualização é totalmente constante. Hoje a gente procura dar um suporte das novidades, aquilo que está acontecendo. Como eu falei agora há pouco, a gente mantém um sistema totalmente atualizado. A gente comunica, entra em contato, tem atualização, publica no grupo. Tem cliente que diz assim, olha, eu não posso parar não. Aí não pode parar, mas a gente insiste até ele deixar atualizar. Por quê? Se ele cometer um erro, por conta que ele não está atualizado. Isso é interessante porque, tendo você como parceiro, sempre preocupando em melhorias, em atualizações, essa preocupação que você tem com o cliente, que na verdade era, pessoal, precisou de atualização, atualiza. Não, fica postergando, e aí quando vem dar problema, aí é pior, se a pessoa não para pensar nisso. Então, assim, essa mesma dor que você tem, a gente também tem aqui, porque nós temos muitas empresas que nós tomamos de conta aqui como TI, e sempre visando, olha, o seu servidor aqui já está descontinuado. O ideal aqui é a gente ou migrar para a nuvem, ou troca um servidor. E aí, como é que a gente faz? Não, vamos segurar mais um tempo, E aí, assim, tá, eu não posso parar, como tu mesmo falou aí. Porque a primeira coisa que o pessoal fala é o quê? Eu não posso parar. O mundo hoje é muito dinâmico. Hoje, quando dá uma oscilação de link na internet, todo mundo para, aquela questão toda. E aí o cara, tá, beleza, é melhor parar programado, fazer uma programação para você fazer essa atualização, ou do sistema, ou do servidor que você precisa trocar por conta do tempo dele que já não está mais seguro, ou você parar, ser surpreendido. Vamos pensar no seguinte, hoje eu tenho um cliente que é um desktop local, uma máquina com 5 terminais, um servidor. Quanto tempo nós temos para colocar ele na nuvem? Quanto tempo nós conseguimos fazer isso? Recentemente, em alguns clientes que foram migrados, nós fizemos agendamento, alinhei com a equipe de suporte da Get, minha equipe de suporte, um banco de dados razoavelmente grande, já com 12 anos de movimento, né? Sem informação. Nós trabalhamos 3 horas. Dentro de 3 horas, estávamos na nuvem funcionando. Agora, essa empresa podia parar? Na verdade, essa empresa ela abre 8 da manhã e ela fecha 9 da noite. Então, nós começamos às 9 da noite, quando foi meia-noite nós terminamos. É bem interessante o que o Marcos acabou de falar aqui, pessoal, com essa facilidade de você fazer essa migração do sistema na nuvem. Como ele falou, o sistema do cliente dele era desktop, que é aquele servidor que fica ali no canto, o computador, que fica com as informações, e pegar aquelas informações e levar para a nuvem. Tá, beleza, como ele falou aqui... E a infraestrutura. Montou na nuvem. Caso venha a precisar de fazer um upgrade no servidor, porque o cara aumentou, vendeu mais, e aquele computador desktop ali, como é que faz? Não dá para fazer um upgrade, porque tu tem que contratar na nuvem de forma rápida. Você vai dizer, olha, você está precisando aqui do aumento porque você está vendendo mais. Então, as informações que estão inseridas no seu banco de dados encheu. Então, a gente, quer dizer, não vai parar. De forma programada, ele vai e faz o upgrade. Esse cliente que nós fizemos agora, que deve ter uns 90 dias que foi feito, o que acontece? Ele com um salão,
atendendo, e não dava 30 minutos, ligava o ar-condicionado, caía o sistema. Aí liga, o sistema está caindo. Conecta com ele, não, o sistema está ok. Caiu de novo. Então, mandei um consultor lá para dar uma olhada como estava e tudo. Aí foi visto, tudo, a infraestrutura precisa ser mudada. O análise do ambiente, que a turma... Não, esse foi antes da análise. Foi. Depois foi que a gente solicitou a análise, porque foi uma pessoa nossa lá para verificar como estava, né? Sim. E aí, coincidentemente, foi no período da tarde, que é mais quente. Aí observou, quando ligou o ar-condicionado, caiu o sistema. Não tinha nada a ver com o sistema, né? Tinha com a infraestrutura. Foi que a gente pegou e disse, ó, vamos indicar aqui, nosso parceiro para fazer uma análise de ambiente aqui, ver como está. Acabou que a Gateway teve que fazer toda a elétrica, que diz respeito a toda essa sistemática de frente, toda a lógica, montado o rack, feito toda a estrutura do zero, para poder funcionar. Aí que nós subimos para a nuvem. Sim. A Helpnet só pôde realmente subir depois que a Gateway fez toda a estrutura. É que imagina você oferecer o seu sistema, a sua solução, que já vem há quantos anos de desenvolvimento de software? Nós temos 25 anos. 25 anos de desenvolvimento de software. O software está bem maduro, né? Tá bem redondinho. E aí você chega com essa solução, nós, quem trabalha com tecnologia, sabe quando você entra numa empresa, as empresas que tá legal ou não, para atender o que você vai colocar no seu sistema. E aí vai começar a dar problema. Aí como você falou, vamos dizer que o problema do sistema não presta, né? Pessoal, o sistema não presta. Era o ar-condicionado quando ligava, né? Não era o sistema, né? E assim, é muito chato você se deparar com esse tipo de coisa. E detalhe, você vai perder tempo. Quem é hoje empresário, tempo hoje vale ouro. Então assim, você não vai ter mais essa dor de cabeça de, olha, vou vender o sistema aqui porque o ticket médio é tanto. Se eu for falar para o cliente, olha, presta atenção nisso aí. Muitas empresas ainda de software house ainda têm esse pensamento que não é legal. O que é? Eles vão vender o sistema porque querem vender o sistema, mesmo sabendo que o cliente precisa de uma infraestrutura funcionando legal, sabe que o cliente não tem, mas não diz. E aí vende o sistema porque, beleza, só o valor do sistema, claro, não vai se preocupar em gastar com infraestrutura, tá? E aí vai ficar dando problema. O cliente vai ficar chateado com quem? Com o dono da software house. Isso acontece porque é um casamento por interesse. Quando você faz negócio entre empresas, é um relacionamento que você inicia. É um casamento que tem que ser pensado, que tem que ter todo um estudo antes, né? Por que nós vamos casar, né? Por que a gente vai fazer esse relacionamento entre os nossos CNPJs? Não é por dinheiro. A gente tem que ter todos os valores, todo o complemento. Como é que é um casamento, né? Um que complementa o outro. Então, essa empresa complementa essa daqui. Sim, claro. A Software House está dando uma ferramenta para ajudar no sucesso dessa empresa, para atingir seus objetivos, para funcionar em maneira comum com um único objetivo, melhorar os processos. Então aí que é importante, nós não devemos olhar o dinheiro. Não é quem está casando que não tem boa condição com quem tem a condição melhor. Não, todos os dois têm a oferecer. Então isso é que é importante. É por isso que muitas empresas ocorrem nesse erro. Muitas software house. Ela chega oferecendo algo que ela não vai conseguir manter por muito tempo. Porque o interesse não pode ser esse, financeiro. É um relacionamento. Você imagina, eu tenho o meu cliente 1. Sabe aquele primeiro cliente? A nível de software, ele está comigo. Isso é importante. Hoje eu estou uma parceria e dizer para você que estamos há uma década. 29 de julho fizemos uma década. Para quem não sabe, 10 anos de tecnologia é uma eternidade no sentido de mudanças. Então, imagine que há 10 anos atrás você já estava preocupado em pôr seu sistema na nuvem. Assim, isso é muito importante, isso nessa parceria. E, como eu falei, esse podcast ele veio para ficar. Todo mês vai sair coisas novas com relação à questão de tecnologia, software e para poder dar para o pessoal que está aqui nos vendo, explicar que não é tão simples, que você que é empresário, você que precisa de uma solução, não assim, tem toda uma coisa por trás, né? Como o Marcos mesmo está falando aqui, hoje ele tem 25 anos de um software desenvolvido que toda semana precisa de atualização.
assim, tá por trás disso aí tudo. Não é só aquela coisinha que assim, o pessoal pensa que vou comprar um software. Assim, não é bem assim. Entendeu? Lembrando o seguinte, todo mundo quando diz assim, eu vou adquirir um software, ele pensa em vender, em fazer as vendas. Mas por trás de cada empresa, Helpnet, Gateway, nossos clientes, existe uma equipe por trás. Quando você chega lá que você vê o produto, para chegar àquele produto, tem toda uma equipe trabalhando atrás. A mesma coisa quando você tem um software na mão. É interessante vender, mas também tem que administrar. Tem que ver os custos, entrada de estoque, controle, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, projeções. É importante você saber como é que está o seu desempenho hoje em vendas. Falar de ticket médio. Eu quero saber quanto eu faturei esse mês ou mês passado, quantos clientes eu atendi, quanto me deu de ticket médio. E há 90 dias atrás? Porque antigamente se fazia uma analogia assim. Eu estava aqui, estamos hoje dia 5 de agosto, vamos analisar o mês de julho. Aí eu olhava como foi a minha referência em julho do ano passado. O mundo mudou e hoje eu faço assim. As projeções são de máximo 90 dias. Isso é extremamente importante. Dentro de 90 dias, aí como é que eu faço essa análise hoje? A análise é assim. Eu vou olhar quantos feriados eu tenho no mês, eu vou olhar quando é que o dinheiro está circulando no mercado, eu vou lá no meu sistema e olho assim, eu vou tirar um período aqui de um mês, não, vou analisar uma semana, 10 dias, de acordo com o calendário, eu vou verificar como foi o desempenho. Para mim não errar, não cair no erro que, hoje é dia 20, mas até o dia 30 vai ser excelente faturamento. Não sei, pode ter um feriado municipal. Eu vou lá no sistema, analiso, vejo, olho meu contas a pagar, olho meu fluxo de caixa, já me programo, já vejo as minhas compras, vejo que eu tenho apagado que eu comprei, vejo que está planejado para chegar, quanto é que eu vou me comprometer em cima disso. Vou fazer um compromisso? Vamos fazer uma compra. Então já vou aqui no sistema, vou verificar o que tem de compromisso, quando é que isso aqui vai me comprometer e vou olhar como está aquele dia. É só alimentar o sistema. Pronto, tem tudo lá. É exatamente o que você termina de falar, alimentar o sistema. O que acontece hoje Gateway tem vários parceiros de software house. Como Helpnet, temos outros parceiros de software house também. E o pessoal começou a ligar para mim, cara, gostei, bacana, acho legal, tá movimentando o Instagram aí, falando sobre software. E eu digo bastante, quem tem o seu sistema funcionando, empresário, e tá pensando em trocar, eu falo assim, não troque não. Entre em contato com a Gateway, queremos entender o que é o seu problema antes de você trocar, porque trocar o sistema é extremamente desgastante. E acontece já vários casos de o cliente empresário ter o sistema funcionando com todas as ferramentas, quer trocar o sistema porque está precisando de alguns relatórios e aí ele simplesmente não sabe o que o sistema dele tem. Aí eu disse, olha, seu sistema tem, o que está faltando é um detalhe. Você ter um colaborador que alimente. Que essa informação, na medida que você for alimentar, você vai ter o relatório X, Y e Z. A palavra é direcionamento. Você tem que ter direcionamento. Hoje, nada pode viver sem direcionamento. O direcionamento lhe leva ao ponto X, lhe leva ao sucesso, atingir as metas. Mas tem que estar direcionado. Se você não tiver o direcionamento adequado, você não consegue. Perfeito. Essa que é a questão, ser direcionado. Já estamos próximos a finalizar o nosso podcast. Como eu falei aqui com o Marcos, em off aqui, né, Nos bastidores. Nos bastidores. A gente conversou muito aqui antes de iniciar o nosso podcast. Eu falei para o Marcos, para a gente começar aqui rapidinho, já deu 40 minutos de podcast aqui. Foi extremamente importante a sua vinda para cá, eu agradeço demais a sua vinda, porque é enriquecedor para não só os nossos clientes, né, como seus clientes também, fica sabendo que, rapaz, realmente nunca parei para pensar que existe toda essa estrutura por trás para funcionar meu sistema, né? Então, assim, eu acredito que vai ter mais um novo podcast, sim, tá? Claro. Vai falando sobre muitas novidades. 2025 disse que vai vir uma coisa aí bombástica. Eu estou já contando os dias para a gente poder marcar esse podcast. Marcar, se você quiser falar mais um pouco, pode falar para o pessoal o que o teu sistema diz, o que o teu sistema dá de solução. A hora é essa.
Bem, hoje a HelpNet dispõe de uma ferramenta onde você consegue administrar sua empresa através do sistema. Hoje você tem todos os índices, dados, direcionamentos adequados para você Mas fazer que tomada tipo de decisão. empresa pode hoje contratar? Hoje eu quero contratar a HelpNet. Que tipo de empresa pode Qualquer hoje? empresa. Qualquer empresa. Qualquer empresa. Farmácia, Tudo, tudo. tudo. Distribuidora de alimentos, o que tiver precisar. Empresa. Porque empresas têm empresários. São direcionamentos. Negócio. O negócio está aí para todo mundo. Você não pode hoje pensar que você é uma mercearia, mas eu vou te dar a mesma ferramenta, munição. Porque se você quer ser grande, tem que pensar grande. Tem que ter uma ferramenta também ao tamanho do seu pensamento. Então, para quem hoje tem uma empresa de um computador, a mesma ferramenta de uma multinacional que tem um sistema... Vai ser a mesma coisa. Mesma coisa. O treinamento será o mesmo. Olha a Mesmo oportunidade aí para quem treinamento. está abrindo agora a empresa. Mesmo treinamento para quem está faturando seus 8 milhões, é para quem vai estar seus 80 mil. Não muda. Isso é uma regra normal. Ah, eu quero ser grande. Pensa grande, trabalha grande. E a gente tem uma ferramenta grande para oferecer. Pois é isso. Eu acho que... Acho não. Esse podcast foi sensacional, foi bem esclarecedor. A gente poderia aqui correr mais 2 horas de conversa. Para quem quer ver na íntegra, no YouTube, tá no canal a Get Soluções TI, tá? Quem tiver lá nos seguindo vai poder atender. Então é isso. Um forte abraço a todos. Valeu.